Meu nome é Isadora, eu tenho 21 anos. Crise de ansiedade, mas assim, literalmente crise de ansiedade. Comecei um looping de ter crise, daí de não querer sair de casa porque eu tinha medo de ter crise, daí eu tava entrando numa bolha muito louca, assim, de sentimentos. Então tava virando um negócio assim que a minha mãe tava meio assustada e ela resolveu que achava que mindfulness era uma coisa que podia me trazer pro presente, me tirar de todo o sofrimento que eu tava tendo de ansiedade. Não, é que na verdade eu comecei a ter crise e daí eu tinha medo de sair de casa, porque eu pensava assim, e se eu estiver sozinha e tiver uma crise de ansiedade? Daí não vai ter ninguém pra me ajudar. Daí se eu sair sozinha e estiver dirigindo e daí tiver uma crise de ansiedade dirigindo, e daí tudo foi indo até um ponto de não vou sair de casa porque se eu passar mal em casa, tá tudo bem. Cara, é um sentimento, tipo, como se tu tivesse corrido uma esteira e teu coração tá mas tu não fez nada. Tipo, tu tá Tá. parado, assim, começa a bater super forte. E daí tu fica, tipo, meio paralisado, assim, só tentando. Parece que tu vai desmaiar a qualquer momento. Daí tu fica só tentando, Tá. tipo, quieta externamente, mas internamente tu tá. Meu Deus, vamos respirar devagar, vamos não sei o quê, porque. Mas por fora tu tá assim, ó. É, primeiro foi a minha mãe que chegou, o meu tio tava morando com a gente, não, o irmão dela, que tem a minha idade. E daí foi meio tipo, a gente vai fazer. A gente vai todo mundo. Foi meio... Acho que as minhas maiores dificuldades foram e ainda são. é, Apesar de eu saber que eu preciso me comunicar direito pra chegar nos objetivos que eu quero, ainda às vezes é difícil me comunicar. Eu sei que eu tenho que falar, mas eu fico, mas eu não quero, mas eu tenho, mas eu não quero, mas eu tenho. Porque eu quero o resultado daquela comunicação. Às vezes com a minha mãe, às vezes quando eu tava no estágio, coisas que eu sei que eu preciso me impor de certa maneira, mas eu tenho medo de me impor, então eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E daí eu deixava todo mundo passar por cima de mim só porque eu não queria expressar as minhas. O que eu achava, ou enfim, as minhas vontades, principalmente as minhas vontades. Eu acho que eu tinha muito que ser perfeita, e daí por isso eu não queria, porque eu não queria desapontar as outras pessoas. Não sei se é exatamente errar, mas é que na minha cabeça eu tinha que sempre agradar todo mundo. Então eu, consequentemente, não podia errar, mas eu não podia também desapontar as pessoas. Às vezes eu sabia que não era errado, mas eu só não queria desapontar. Então eu fazia o que a pessoa queria pra não desapontar ela. Tipo, até amigo, assim, eu botava vontade de, vamos no não sei aonde. E às vezes eu não tava afim, mas eu não queria desapontar a pessoa. Porque eu não queria que a pessoa achasse que eu, sei lá, era uma amiga que não gostava de sair, ou uma amiga que não sei o quê, e daí aquele fear de missing out, o próximo convite, não sei o quê. Então eu sempre fazia o que os outros queriam, assim. E eu sabia que eu não ia. Tipo, não era errado negar um convite, mas eu queria agradar todo mundo, então eu não podia negar um convite. Então, daí as minhas coisas realmente nunca eram a minha prioridade, porque daí se tinha. Sei lá, eu precisava ver X pessoa, então, eu não vou fazer minhas coisas agora porque eu preciso ver X pessoa. Mas eu tinha aquela necessidade, tipo, não, ela me convidou, eu preciso ir. Eu acho que agora eu falo muito mais, assim, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Então, eu sinto que eu perdi um pouco esse medo também, assim. Tá. Tipo, de desapontar as pessoas. Eu acho que eu tô Você tá... respondendo com muito mais inteligência emocional, assim. Eu acho que na época de ansiedade eu não imaginava que sair da ansiedade era uma possibilidade, assim. Porque parecia que eu tava. É que parece que o teu corpo é refém. Ele é, né? Refém da tua mente. Então parecia que eu nunca ia conseguir. Parecia que era uma luta minha contra mim mesma. E eu nunca ia ganhar de mim. Então. Eu não tinha. Tipo assim, eu tinha esperança, mas eu não tinha muita convicção, sabe? Acho que tem duas coisas trágicas, digamos assim. Não trágicas, drásticas, né? Uma delas foi que eu literalmente travei aquela vez no carro. Eu acordei normal, fui trabalhar, fazer estágio, na verdade. E daí eu fui trabalhar, depois eu fui almoçar no shopping. E aí eu lembro que eu fui buscar a minha CNH no Detran do shopping. E daí eu comecei a sentir que eu tava ansiosa, assim, começou a dar um ataque cardíaco, eu comecei a respirar e eu perdi a minha identidade.
E ela tava na minha mão, assim, eu não sei o o que que eu fiz com ela. E aí aquilo começou a piorar e deu assim, cadê minha identidade? Daí eu parei, comprei uma água, lá e sentei na mesinha do shopping. Falei, não, preciso respirar, porque é assim mesmo que eu não vou achar minha identidade. E daí eu respirei, daí eu achei a identidade, tava nos achados e perdidos do shopping, assim, alguém achou e levou pra lá. E daí eu fui pegar o carro, só que eu ainda não tava 100%. Meu erro foi ter pego o carro aquela hora também, assim, eu não devia ter pego. E daí eu vim dirigindo pra casa, eu tava no shopping Guatemi, ali em Itacurubi, e daí eu comecei a me sentir agoniada, agoniada, agoniada. E quando eu fui chegando na entrada de Jurerê, eu comecei a sentir que o meu corpo tava dormente, assim. Parecia que eu tava, tipo assim, me dava muita sensação que eu tava tendo um ataque cardíaco e eu caí dura a qualquer momento. E daí só deu tempo de eu parar no acostamento e a minha mão fechou. Tipo assim, assim. Tipo, não conseguia. Eu não conseguia abrir a minha mão. Tipo assim, o meu cérebro mandava o comando de abrir a minha mão e ela não abria. Já com o carro parado já. Já. E daí eu liguei pro SAMU. Eu tinha certeza que E eu como tava é que você morrendo. conseguiu? Aí depois de um tempo ela destravou. Não, ela não destravou, só que daí eu tinha o dedão. E daí eu fiz assim, ó, no carro. E liguei pro SAMU. Porque o meu celular tava conectado no carro. Tá. E daí eu parei o carro. E daí eu tava assim. Só que assim, mexia, entendeu? Fiz assim. Mentira que você passou por isso. Eu liguei pro SAMU assim, tipo, só com o dedão. Porque daí o celular tava conectado e eu botei no multimídia. Eu lembro que eu liguei primeiro pro número errado, daí eu perguntei qual era o número do SAMU. E daí me passaram o número do SAMU. E você não conseguia abrir a mão. Não conseguia. E eu sentia também que a minha língua, tipo, eu sentia que eu tava falando nothing. Tipo, eu não conseguia. Tava tudo duro. Tudo meio duro. Você O travou. meu corpo inteiro tava. Tipo, eu conseguia mexer a perna, mas meu braço tava travado, a minha língua não respondia 100% o que eu queria. Tudo tava meio mais ou menos, assim, fisicamente mesmo. Uhum. E daí eu liguei pro SAMU, daí o SAMU atendeu. Daí me passaram pro médico. E daí o médico falou que era só uma crise de ansiedade, que era pra eu respirar, que ia passar, não sei o que era pra eu chamar um familiar. E desligou. E daí eu fiquei lá mais um tempo, ainda travada. Só que daí depois que ele falou isso, eu falei, não, tá. Daí eu lembro que eu perguntei pra ele assim, moço, tem certeza que não é um ataque cardíaco? Daí ele falou, não é um ataque cardíaco, senhora. E daí, tá, daí eu fiquei lá mais um tempo e daí começou a soltar, assim. Tipo, depois que eu falei com o SAMU, que eu já tinha desligado. E daí começou a soltar. E daí soltou. Daí eu voltei pra casa, daí eu cheguei em casa. Daí eu cheguei em casa, daí eu comecei a chorar, assim. Mas, tipo, no carro eu ainda não tava chorando. Eu acho que eu tava, tipo, pós-choque de achar que eu ia morrer. Eu acordei um dia, eu não usava plaquinha de bruxismo na época. E eu acordei e a minha boca simplesmente não abria. Não abria. Tipo, ela abria assim, acho que um dedinho. Sim, eu lembro que nesse dia ainda eu marquei o dentista, mas o dentista não tinha pro mesmo dia. Marquei uma fisioterapeuta de urgência, assim, que daí ela conseguiu pro dia seguinte. E daí eu lembro que eu fui jantar e era um hambúrguer, assim, tipo, um pouquinho mais alto. E daí eu tive que cortar o hambúrguer, tipo, cortar ele assim, mas mesmo assim eu não consegui botar todos os itens do hambúrguer numa garfada. Eu lembro que no dia seguinte eu fui comer um pedacinho de frango com arroz e eu fui fazer assim, o arroz caiu de cima do garfo, porque não passava. Eu desloquei o disco da mandíbula e não sei o quê. Isso. A ansiedade, até o dentista fala assim, que a ansiedade causa bruxismo, que bruxismo Pode causar aquela bloqueio. causa bloqueio, porque daí deslocou o disco. Daí eu fiz plaquinha, fiz assim, uns 2 meses de fisioterapia e daí. Então eu percebo que eu tava num nível de ansiedade muito grande pra aquilo tudo ter acontecido tão feio, assim, né? E qual... Sou uma pessoa muito menos ansiosa. Pode fazer pra cá. Então, não, sou uma pessoa muito menos ansiosa. Tipo, em todos os aspectos, assim. Crise de ansiedade, nunca mais tive. E, enfim, então isso também já é, acho que 90% da minha saúde mental de volta, porque naquela época eu tava um lixo. Acho que consegui me comunicar de uma forma muito mais objetiva, muito mais, assim. Eu achava muito que os outros, que era óbvio pra mim, devia ser óbvio pros outros, e que se não era óbvio pros outros, tipo, eles não gostavam de mim o suficiente, ou eles não se importavam comigo o suficiente, porque era tão óbvio, como é que eles não entendiam? Eu acho que hoje em dia eu vejo muito menos assim e muito mais ninguém adivinha, na verdade, eu vou deixar óbvio pros outros. E vou também, se eu tenho um problema com o outro, eu vou tentar dar a ideia de consertar esse problema.
foi ter mais certeza, né? E falar assim, não dá mais de viver da inércia, entendeu? A inércia não tá dando mais. Eu não, tipo assim, eu não vim aqui pra agradar todo mundo, eu vim aqui pra ser feliz. E foda-se todo mundo, o que vocês pensam, e eu tô indo. Você acha que o Tchau. trabalho te ajudou a chegar nessa Acho que sim, conclusão? com certeza. E a última... Eu acho que ser mais consciente em todos os aspectos. Tipo, no aspecto de comunicação, no aspecto de o que tu gosta, o que tu não gosta, ou a ansiedade que, né, muita gente agora tem. De querer conhecer mais tu, e tu de verdade, assim, tipo, o que tu realmente gosta. E acho que questão de se comunicar com os outros também, tipo, se tu tem problema de se expressar, de conseguir desenvolver com outras pessoas e a tua imagem, enfim. Melhorar, se impor, aprender a se impor de uma maneira eficiente e que eu acho que muitas vezes a gente pensa que se impor é uma coisa, tipo, que precisa ser grossa, e não necessariamente. Então eu acho que se aprender a se impor de uma maneira eficiente, a se comunicar de uma maneira eficiente, acho que melhorar a vida e fazer a vida mais eficiente. Se tu acha que a vida tá te levando e não tu que tá levando a vida, assim. Eu acho que se tu não consegue atingir os teus objetivos e tu tá só sendo levado pela corrente. Então, se tu quer um relacionamento que tu não consegue, se tu quer atingir certo cargo que tu não consegue, se tu quer se impor, se tu quer atingir metas, qualquer tipo de meta, eu acho que pode te ajudar, assim. Eu posso ajudar? Ai, eu vou dar um beijo.